Boa noite a todos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 24 de agosto, já 24 de agosto de 2021. Nós vamos, na noite de hoje, para a nossa palestra pública, falando sobre as exortações de Francisco de Assis, né? Que diz: não julgueis a fim de não ser julgados, que vai estudar sobre isso, e sobre o amor. Então, o título é A Verdadeira Caridade e ainda sobre o amor. Então, nossa querida amiga Carmen Matos vai iniciar com a leitura do preparo, com a prece, e depois daremos continuidade. Boa noite, Carmen. Boa noite, Denise. Boa noite a todos. E o preparo desse livro aqui, Ânimo, de Lourival Lopes. E eu abri aqui na lição que se chama Problemas. Tu podes resolver problemas. A tua força flui de acordo com a intensidade da tua convicção. Pensa ser capaz de resolver os problemas e te sentirás bem. Nem toda situação é problema. Problema é o que resulta da tua apreciação e consideração. Se te julgas sem força ou inteligência para resolver o que tens à frente, isso te torna problema, dificuldade, entrave. Afirma-te com qualidades e vence os problemas. Fala firmemente: sou forte, tenho saúde, tenho beleza, tenho bondade, nada me falta. Depois, vai em frente. Luta, trabalha, vibra, ama. Nunca desanimes. O problema não é nada para quem sabe que tem as chaves da solução dentro de si. Então, meus amigos, depois dessa injeção de ânimo e de força que recebemos agora através dessa mensagem, que possamos reunir as nossas forças e agradecer muito ao Pai, agradecer essa oportunidade de estarmos juntos aqui para mais uma vez assistir a um estudo que nos trará certamente essa força, essa coragem, essa fibra de que precisamos na nossa trajetória, na nossa vida. Nosso Mestre Jesus, os espíritos amigos que nos acompanham, os mentores das casas aqui presentes, possam estar conosco, nos trazendo a amplitude das nossas mentes, os nossos corações abertos para as lições que vamos receber na noite de hoje. Que Francisco de Assis possa abençoar a nossa querida Denise e que ela possa trazer para nós o fruto do seu estudo, da sua pesquisa, com clareza. E somos muito gratos por essa oportunidade. Jesus abençoe a nossa noite de hoje, graças a Deus. Bom, como eu estava falando anteriormente, nós fazemos o estudo das exortações de Francisco de Assis, das palavras que Francisco de Assis nos trouxe durante o seu convívio aqui conosco. Então, na exortação de número 24, com o título A Verdadeira Caridade, ele diz assim: Bem-aventurado o servo que ama com afeto igual ao irmão enfermo, que não pode retribuir, como ao outro que tem saúde, de quem por isso
pode esperar favores em paga. O título, A Verdadeira Caridade. Então, vamos ver o pensamento de Francisco. Quando a gente fala em bem-aventurado servo que ama com afeto igual ao irmão enfermo, que não pode retribuir, nós nos lembramos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, não é mesmo? Lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E no item 5, onde Marcos e Lucas descrevem o óbolo da viúva, esse episódio, esse acontecimento, essa passagem de Jesus, dizendo assim: estando Jesus sentado defronte do gasofilácio, a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso, veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas do valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio, pois que todos os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para o seu sustento. Essa introdução, onde que nós vemos no livro dos médiuns, na segunda parte, itens 294, 295, onde é feita essa interpretação desse óbolo. Por que estou me referindo ao óbolo da viúva? Porque quando a gente fala em retribuir, em dar, nós pensamos primeiramente no dinheiro, né? Pensamos nas moedas, é a primeira coisa que a gente pensa. E o que Jesus disse à época desse óbolo da viúva? Disse que ela deu mais que todos os outros que colocaram moedas, muitas moedas, porque aquelas 2 moedinhas era do que ela precisava, lhe faria muita falta. Então, quando a gente fala em dar, se pensa em dinheiro, a gente vai aqui no segundo parágrafo do item 6, pensar nisso, daquela intenção, né, que ele diz: aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, porque muitos de nós gostaríamos de ter mais dinheiro para poder fazer mais bem aos outros, o bem material. Não é isso? Nós pensamos primeiro na moeda. E lá no final, na metade do segundo parágrafo, ele diz assim: aliás, só será com dinheiro que se podem secar as lágrimas e dever-se-á ficar inativo desde que não se tenha dinheiro. E quando a gente não tem dinheiro? A gente vai ficar parado porque a gente não vai poder fazer o bem? Não vai poder dar nada para o outro? Não vai poder secar as lágrimas de alguém que sofre? Continua Kardec: todo aquele que sinceramente deseja ser útil a seus irmãos, 1000 ocasiões encontrará de realizar o seu desejo. Procure-as e elas se lhe depararão, porque se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há que no pleno gozo de suas faculdades não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo,
minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Então, sabemos que dar, né? Que esse amor, a gente pensa logo que o amor é só dar. Esse dar, esse verbo é muita coisa. Então, primeiro pensamos nas coisas materiais, no dinheiro. Quando a gente não tem dinheiro, fala, como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso dar se eu não tenho dinheiro? Ficar parado? Não. Ficar parado não vale. Né? A gente pode ajudar, auxiliar de diversas maneiras, como ele descreveu aqui. Né? Mas a gente precisa fazer um esforço útil para dar algo que te pertence. Você não pode dar algo que você não tem. Você não tem dinheiro, você não vai poder dar dinheiro. Mas se você não tiver amor, você vai poder dar amor? Mas quem é que não tem amor? Qualquer um de nós tem amor. Até aquela pessoa mais dura. A gente já leu isso antes. A gente já ouviu isso antes. Até aquela pessoa mais cruel. Ele ama alguma coisa. Porque o amor está inerente, está dentro de nós. Deus está dentro de cada um de nós. Pode ser que a sementinha do amor ainda esteja ali naquele terreno pedregoso, né? Árido, e não tenha conseguido brotar. Mas ela está lá. Ainda pensando nessa exortação de Francisco de Assis, a gente lembra também dessa passagem que se chama Convidar os pobres e os estropiados, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Dar sem esperar retribuição. A gente não vai dar, vai amar esse outro irmão que está necessitado. Pode ser necessitado de coisas materiais. Pode ser necessitado de alimento. Então, vamos ler aqui no item 7. Essa passagem que está registrada em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Disse também àquele que convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer do pão no reino de Deus. Então, quando Jesus fala isso, claro que ele choca, né? E aqui ele está falando em dar um festim, nós falamos na alimentação. Vamos primeiro agora pensar na alimentação. Não é mesmo? Vamos fazer um festim, um almoço, um jantar, vou convidar. Você pode convidar aqueles parentes mais necessitados. Não precisa ser os que podem te retribuir, né? Se formos pensar nessa forma. Como o Francisco nos fala lá. Se você quer fazer o bem, quer amar alguém, ama aquele enfermo. Ama aquele que está com fome. Porque aquele que está bom pode retribuir o favor que você lhe fez. Aquele que tem dinheiro pode lhe
retribuir por algum favor, né? Com alguma benéfica, alguma coisa. Aquele que não tem, ou mesmo aquele nosso parente que tem mais dificuldade, poxa, não é bom, você pode chamar aquele que tem, você pode chamar aquele que não tem também. Pode chamar mais aquele que não tem, aquele mais necessitado. Todo mundo tem. Quem não tem um parente que precisa de mais atenção, mais cuidado, mais carinho, aquele parente que é um pouco mais difícil, né? Porque às vezes a necessidade dele não é só aquela necessidade material. Se ele é mais difícil, ele tem outros tipos de necessidades, não é mesmo? Então, ele pode ser enfermo também, né? Por uma necessidade espiritual. Bom, e aqui no item 8, lá pela metade do item 8, tem essa partezinha que a gente vai ler com mais atenção. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Então, para você, é melhor que aquele que você convide não possa te retribuir. Isso é melhor para você, se ele não pode te retribuir. Porque aí você estará fazendo aquele bem porque você quer, por prazer. Você não vai receber nada em troca. Então você não precisa esperar nada, né? Você vai fazer pelo bem de fazer o bem. Somente. Por essa alegria que a gente sente quando a gente faz um bem. Né? Outra coisa também que a gente tem que prestar atenção, que quando ele fala em festins, a gente deve entender que não é só o festim de um almoço, de um jantar, de uma reuniãozinha íntima, né? Porque a gente deve entender também que esse festim é a abundância que a gente tem das coisas. Então não é só a parte material de dinheiro, não é só a parte da alimentação, não é só a parte de uma doença assim do corpo, uma coisa mais material. A gente está falando também dessa abundância que a gente tem de outras coisas, dos nossos valores, dos nossos, das nossas aquisições, as nossas boas aquisições espirituais. Não é mesmo? Porque essa é uma abundância que a gente desfruta, porque adquirimos. A gente também pode dividir. Não só o conhecimento que você tem, auxiliando alguém, ensinando alguma coisa. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho conhecimento. Eu sou uma pessoa bastante inteligente, tenho inteligência. Então, eu posso utilizar a minha inteligência? Eu posso dar a minha inteligência? Não, mas eu posso dar de mim todo o conhecimento que eu consiga na parte para dar aula para uma pessoa que é analfabeta, ensinar a ler e escrever, né? Eu posso dar dessa minha conquista de falar sobre o que eu aprendi na doutrina. Eu posso dividir esses conhecimentos espirituais. Porque se o outro não tem, se o outro é doente, é enfermo, eu posso tratá-lo
dando esse amor. Porque você olhar o outro que é doente e você resolver conversar, explicar, esclarecer, você também está doando. E se ele é enfermo, ele é um pobre. Pobre de quê? De saúde espiritual. Pobre de amor de irmão para irmão. Às vezes de uma atenção que não tem de outros familiares. Nós somos pobres. E quem era rico? Que veio aqui conversar conosco, nos explicar. Quando a gente pensa nas questões espirituais, quem é que tinha tudo? Tinha, não tem, né? E muito mais, de lá para cá. Jesus, né? Jesus tem tudo. Então, ele veio... Deixa eu dar uma olhadinha na minha cola aqui. Ele veio ao mundo e nesse mundo faltava tudo, né? Quem tinha, que achava que tinha muita coisa, tinha o seu conhecimento dentro de cada especialidade. Mas quem que tinha conhecimento de todas as especialidades? Só Jesus, né? De todas as áreas, toda a sabedoria, todo o amor. Jesus tem. E nós que não temos toda a sabedoria, todo o amor, todo o conhecimento, todas as virtudes, nós somos pobres. Ah, então, Jesus nos convidou, ele sendo rico, ele nos convidou, nós pobres? Sim, convidou todos nós. Ele convidou os pobres de necessidade física, da matéria corporal, né? Os doentes físicos, ele convidou os doentes de moral, né? A falta de moral, ele é pobre em moral, ele também convidou. Pobre em esclarecimento espiritual, também convidou. Jesus convidou e nós devemos segui-lo nessa parte, quando o nosso Francisco de Assis nos exorta que devemos não, ele diz que bem-aventurado é, né? Bem-aventurado o servo de quem? O servo de Deus, que ama com um afeto igual, tanto ao irmão enfermo quanto ao irmão saudável, né? E mais ainda aquele enfermo, porque ele não poderá lhe retribuir. Então, no item 8, quando ele diz que sereis ditosos, aqui no primeiro parágrafo, por não terem eles meios de vô-lo retribuir, quer dizer que a gente tem que fazer o bem, que a gente não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, né? Apenas pelo prazer de praticar. Aos pobres, de todas essas carências que a gente tem necessidade. Mas ele fala aos pobres, aos estropiados, aos cegos, não é? E cegos. Jesus nos convidou os cegos também, os cegos do corpo, ele chamou, curou, alguns continuaram cegos, voltaram a ficar cegos, né? Porque a gente sabe que durante as curas físicas, poucos voltaram para agradecer. Então, o que quer dizer isso?
voltaram a ter os seus... deixar que seus problemas morais, né, que os seus problemas do espírito, são as suas dificuldades próprias, voltassem a tomar conta dos seus atos, de suas atitudes, né, das suas ações. Mas nós podemos ser cegos também, não é só da vista, do corpo físico, não só isso. Podemos ser cegos de coisas que a gente não quer ver. Não queremos ver o defeito que nós temos. Não queremos ver o erro que cometemos. Não, eu não cometo erro nenhum. Quem está errado são os outros, né? Não queremos ver as nossas próprias dificuldades, a nossa falta de amor. Temos na visão e na audição os canais para o espírito, os canais para a espiritualidade. Tanto que Jesus dizia para aqueles que têm ouvido de ouvir, né? Olhos de ver e ouvidos de ouvir, porque ver e ouvir são os canais do espírito. A gente pode ver e ser cego do corpo, mas a gente não pode ver, se a gente for cego do espírito, a gente não pode ver muita coisa. Em relação à segunda exortação que ele faz, que ele nos faz, o Francisco de Assis nos faz, é bem-aventurado o servo que tanto ama e respeita o seu irmão, quando está ausente, como quando está presente. E nada diz dele na ausência, que com caridade ele não pudesse repetir na presença. São duas exortações fortes, né? Essa, então, bem-aventurado o servo que tanto ama e respeita o seu irmão quando está ausente, como quando está presente. E nada diz dele na ausência que com a caridade não lhe pudesse repetir na presença. Que ele está falando que eu sou maledicente? Eu? Não. Eu fiz apenas uma observação. Né? Aí a gente é cego, né? Porque a gente não quer ver o nosso defeito. A gente enxerga um cisco no olho do próximo, mas não enxerga a trave do nosso olho. É mesmo? Não. Se eu não posso repetir o que eu falei na ausência dele, na sua presença, é porque eu sou maledicente. Tá? Então, o que Francisco nos diz, nos fala, primeiro, você pode repetir o que você falou na frente dele? E Jesus falou, Francisco falou, é para falar com ele com caridade. Se você pode repetir, você tem que repetir com caridade. Se você fala de alguém na sua ausência e não pode repetir na sua presença, então é melhor a gente nem falar nada. Essa noite eu estava ouvindo, eu coloco Spotify, água, chuva, para poder me relaxar e dormir. Adoro relaxar e dormir com o barulho da chuva. E eu percebi
que estava uma audionovela. A audionovela, menina, é sobre a vida de Francisco Cândido Xavier. E eu comecei a escutar, escutei até o capítulo 8. E nessa de maledicência, né? Uma das vezes que ele começa a reclamar muito, não é maledicência, mas é algo que a gente vai falar, vai reclamar. E ele, toda vez que conseguia chamar a mãe, fazia prece, a mãe dele aparecia, e ela dizia, e ele reclamava, chorava, e ela dizia para ele que ele tinha que colocar, fazer aquele gesto de colocar água na boca para poder não falar. Então, quando a gente não puder repetir aquilo na frente da pessoa, então é melhor a gente não falar. Então a gente vai lá e toma igual, não pode engolir, não pode cuspir, tem que ficar com aquilo até aquilo passar, até aquela vontade de falar passar. Que aí você não se compromete, né? Você não se compromete. Você já se comprometeu pensando, mas se você expor seu pensamento, vai ser pior para você. Então é melhor você botar um golezinho de água na boca. E você tiver que falar com essa pessoa aquilo que você pôde repetir, você tem que falar com caridade. Não usar palavras que possam magoar aquele. Se você realmente quer falar daquela pessoa, quer falar com ela, você tem que falar de forma que não magoe, que não fira. Você tem que falar com caridade, falar com amor. Porque o amigo que é amigo, ele fala das necessidades daquele seu amigo. Fala de alguns defeitos, vamos dizer assim, de alguns erros que ele praticou, mas fala com amor, com caridade, procurando ajudá-lo para que ele possa sentir amparado no erro e ter vontade de se modificar. E não para fazer de forma agressiva com que ele se torne magoado, ofendido e você não perca um amigo. Então, se você não falar, você é conivente com o erro. Né? Mas você precisa falar. Se você é realmente amigo, se você realmente o ama, você vai falar com caridade. E se a pessoa, se você tiver necessidade de falar de algum ato que você reprova, você fala do ato e não da pessoa. Se você tiver necessidade de utilizar o exemplo, que seja um exemplo não muito positivo, se você quer falar sobre aquilo, você fala sobre o ato, e você não tem necessidade nem de falar da pessoa e nem de identificar a pessoa. Você pode contar o caso que aconteceu, utilizar como exemplo, exatamente, como exemplo para uma coisa boa, para um auxílio, para um estudo, e não como maledicência. É mesmo? Bom, aqui no Livro dos Espíritos, nós temos umas questões. Eu gosto muito das questões, gosto muito de Kardec por causa disso. Muitas perguntas. Nós temos a questão sobre julgamento, na questão 836, que é do livro 3º, capítulo 10, Lei de Liberdade. Então, vamos ver que quando a gente fala do outro, a gente está infringindo a lei de liberdade. 836. O homem tem direito de pôr obstáculos à liberdade de consciência, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência, assim como os homens
mediante suas leis, regulam as relações de homem para homem. Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e os homens. Então, aqui a gente está falando de julgamentos, de maledicência, né? Você falar do outro, falar dos defeitos do outro, falar dos erros do outro. Então, você não tem esse direito. A única coisa que você tem direito é de acordo, mediante as nossas leis. Se disser de respeito a você, tratar das leis. Se você for alguém que trabalhe com leis. Certo? Na questão 904, aqui, ainda no livro 3º, capítulo 12, Perfeição Moral. Kardec pergunta: incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Os espíritos respondem: depende do sentimento que o inspire. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal, que proporciona a si mesmo, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. Então, é aquela questão. Se prejudica só a ele, deixa ele lá. Se prejudica a outras pessoas, então você tem o dever, né, de colocar a público. Bom, mais uma questãozinha aqui. A questão preferida de todos, a 919A. É a preferida de todos para dar o exemplo, né? Não vou nem ler todo. Aqui, acho que minha página está até marcada de tanto que eu abro, né? 919A. Ó. Que é do livro 3º ainda, mas do capítulo 12, Perfeição Moral também. Conhecimento de si mesmo. Qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. E na 919A, a gente sabe que o Espírito Agostinho, Santo Agostinho, nos traz essa resposta. Fazei, compreendendo toda a sabedoria dessa máxima, pergunta Kardec. Mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Então, antes de falarmos sobre fazer um julgamento de qualquer coisa, primeiro a gente tem que pensar em si, tem que se conhecer. Se conhecendo, você sabe das suas fragilidades, você vai ter coragem de falar das fragilidades do outro? Se você sabe que você também tem, então você não tem como julgar. Então aprende. Se você, como Jesus falou, vê o cisco no olho do outro, mas não vê a trave que está no seu. Você se autoconhecendo, você sabe muito bem das suas traves. Você sabe muito bem dos seus defeitos, das suas deficiências, da sua pobreza, né? Da sua cegueira. Você sabe por que você está estropiado. Então, quando Francisco nos diz, na exortação
24, que sobre a verdadeira caridade, e fala que a verdadeira caridade é aquela que você dá algo de si, amando indiferentemente aquele que tem as coisas, aquele que não tem, aquele que está enfermo e aquele que está são. Porque você não deve esperar nenhuma retribuição. Não é a verdadeira caridade? Você dá sem esperar retribuição? Você dar de si aquilo que você tem? Você convidar os pobres, os coxos, os estrupiados, os cegos para o banquete à sua mesa? O banquete de tudo que você possa dar. Banquete daquilo que te pertence, né? E na exortação 25, quando ele fala que bem-aventurado é aquele que respeita seu irmão, que só fala atrás dele aquilo que ele pode falar na frente dele, com caridade, ele está falando ainda sobre o amor. Porque se você só fala aquilo que você pode falar, sem ferir, com caridade, amando, ajudando aquele ser, aquele amigo, aquele irmão a se melhorar, ainda estamos falando sobre o amor. Nessas duas exortações, ainda estamos falando sobre caridade. E a gente sabe, e já estudamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que fora da caridade não há salvação. E no item 3 diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, os que têm o puro coração, os brandos e os pacíficos, os misericordiosos, e disse mais: amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que quereris vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Praticai o bem sem ostentação. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. E no item 7, Paulo nos diz que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, e independe de qualquer crença particular. No item 8, nós temos a máxima: fora da caridade não há salvação, porque consagra o princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo-a por norma, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a maneira porque adorem o Criador, eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. E nas instruções dos Espíritos, Paulo de Tarso, nessa comunicação, o apóstolo, na comunicação em Paris, 1860, diz assim para a gente no item 10: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta.
é necessária uma virtude ativa. E continua. Dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, para praticar a caridade, seja convidando um pobre e o estropiado, um cego e o coxo, para participar do seu festim, seja na hora que der vontade de você falar do erro do outro, e você conseguir se controlar, né? Porque você conhece a si mesmo e sabe que você também é capaz de mais tarde até cometer aquele erro, ou então já foi capaz de ter cometido em outra existência, você não tem razão de falar do outro. Né? Que nós temos que dar sem esperar retribuição. E se a gente tiver que comentar alguma coisa, a gente vai comentar na frente do nosso amigo, e tiver que falar com ele, nós falaremos com caridade. Nós, sobre o julgamento, temos também um texto do Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, só mais 2 minutinhos, de Francisco Cândido Xavier, na lição número 37. Eu trouxe aqui no Kindle, eu gostaria de ler, para a gente poder refletir, ainda nesse final de noite. E o Kindle, aqui, abertinho aqui, que tem o título, Fonte Viva, da coleção Fonte Viva, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 37 chama-se Na Obra Regenerativa. E também inicia com Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. E Emmanuel inicia assim. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro com aguilhões de cólera, nada mais fazemos que lhe despertar a ira contra nós mesmos. Se lhe impusermos golpes, revidará com outros tantos. Se lhe destacamos as falhas, poderá salientar os nossos gestos menos felizes. Se opinamos para que sofra o mesmo mal com que feriu a outrem, apenas aumentamos a percentagem do mal em derredor de nós. Se lhe aplaudimos a conduta errônea, aprovamos o crime. Se permanecemos indiferentes, sustentamos a perturbação. Mas se tratarmos o erro do semelhante como quem cogita a afastar a enfermidade de um amigo doente, estamos na realidade concretizando a obra regenerativa. Nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se, nas sombras interiores, não olvidemos que, para auxiliá-lo, é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Se não é justo atirar petróleo às chamas, com o propósito de apagar a fogueira, ninguém cura chagas com a projeção de perfume. Sejamos humanos, antes de tudo. Abeiremos-nos do companheiro infeliz
com os valores da compreensão e da fraternidade. Ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e a todas as coisas. Situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se nas condições dele teríamos resistido às sugestões do mal. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade e boa intenção. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos. De outro modo, será sempre fácil zurzir e condenar, para cairmos com certeza nos mesmos delitos quando formos, por nossa vez, visitados pela tentação. Então, na obra regenerativa, nós temos que fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Não é mesmo? Seguindo as palavras do Mestre Jesus, seguindo com coragem e determinação, tudo aquilo que a gente precisa seguir. Porque a gente tem muita literatura nos dando muitas interpretações, estudando todos os ensinos de Jesus. E no último, que eu gostaria de mostrar, que foi obra também desse estudo, é um livro muito legal. Eu falei que a gente tem que se apropriar das mídias, né? Então, a gente vai... Um audiolivro. Sabe qual é o audiolivro? Do livro Coragem, de Francisco Cândido Xavier, mas ditado por espíritos diversos. E aqui nós vamos ouvir... Vamos ver se dá para ouvir direito, hein? Estão ouvindo bem? Faixa 13, capítulo 9. Na hora da caridade. Não te furtarás ao serviço de emenda e nem recusarás as constrangedoras obrigações de restaurar a realidade, mas unge o coração de brandura para corrigir abençoando e orientar construindo. A dificuldade do próximo é intimação à beneficência. No entanto, assim como é preciso condimentar de amor o pão que se dá para que ele não amargue a boca que o recebe, é indispensável também temperar de misericórdia o ensino que se ministra, para que a palavra esclarecedora não perturbe o ouvido que o recolhe. Na hora da caridade, não reflitas apenas naquilo que os irmãos necessitados devem fazer. Considere igualmente aquilo que lhes não foi possível fazer ainda. Coteja as tuas oportunidades com as deles. Quantos atravessaram a infância sem a refeição de horário certo e quantos se desenvolveram carregando moléstias ocultas? Quantos suspiram em vão pela riqueza do alfabeto, desde cedo escravizados a tarefas de sacrifício, e quantos outros cresceram em antros de sombra sob as hipnoses da viciação e do crime? Quantos desejaram ser bons e foram arrastados à delinquência no instante justo em que o anseio de retidão lhes aflorava na consciência? E quantos foram colhidos de chofre nos processos obsessivos que os impeliram a resvaladouros fatais? Soma as tuas facilidades, revisa as bênçãos que usufruis, enumera as vantagens e os tesouros de afeto que te coroam os dias e socorre aos companheiros desfalecentes da estrada
buscando soerguê-los ao teu nível de entendimento e conforto. Na hora da caridade, emudece as humanas contradições e auxilia sempre, mas sempre clareando a razão com a luz do amor fraterno, ainda mesmo quando a verdade te exija duros encargos, semelhantes às dolorosas tarefas da cirurgia. Emmanuel. Então, embalados por essas palavras do nosso querido Emmanuel, ainda tocados no sentimento de gratidão ao nosso Pai Celestial, que nos proporciona todas essas experiências, esses estudos, essas reflexões, esse convívio com os amigos, esse convívio com esses irmãos mais necessitados, esse convívio com nossos irmãos superiores, porque nesse caso os necessitados somos nós, agradecidos ao nosso Pai, o benefício das bênçãos, das forças para resistirmos a nós mesmos, aos nossos próprios equívocos, as nossas próprias dificuldades. Agradecemos imensamente todas as oportunidades que temos de sentar, ler, refletir, orar ao nosso Pai, ligar nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e a todos esses espíritos superiores que nos apoiam, incentivam, e que estão presentes junto de nós, nos apoiando, nos dando as mãos, nos auxiliando a galgar cada degrau. Obrigado, Pai amado, por tudo. Esteja conosco presente sempre em nossos corações. Que as suas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, seus filhos, hoje e agora e sempre. E assim seja. Graças a Deus. Bom, quero despedir de vocês, dar boa noite, agradecer pela paciência, agradecer pela companhia, que possamos estar juntos novamente no estudo de quinta-feira, amanhã no Evangelho, tá ok? Agradeço a vocês a companhia dessa noite. Uma boa noite a todos. Beijão. Tchau, Ana. Tchau, Ana. Tchau. Ana Maria. Tchau. Boa noite, Rose. Boa noite. Tchau. Boa noite, amigos. Boa noite. Carmen, querida. Obrigada.